Olá, professora Angélica, com mais uma questão comentada, Unicamp 2023, cursinho da Poli, Geografia. Na questão 24, temos aí a figura a seguir, apresenta um cenário em que se distinguem dois compartimentos de relevo na paisagem. E aí uma figura que nos é muito familiar, acredito que a maioria de vocês deve ter se lembrado de mim, porque eu tento fazer alguma coisa, não está perfeito desse jeito, mas eu tento fazer alguma coisa parecida na lousa com aqueles blocos de diagrama em duas dimensões para dar uma ideia de volume e processos erosivos, né? Então eu fiquei muito feliz quando eu vi essa questão, fiquei muito feliz, né? E aí nessa figura tem duas setinhas indicando o compartimento B, com uma série de morros, né? E uma bandejinha indicando o compartimento A encaixada entre esses morros. Figura aí, fonte, professor Aziz Absaber. Muito me emociona. Muito me emociona. Agora deu certo, né? Professor Aziz Absaber, eu tenho ele aqui na minha estante, junto com outros conselheiros aqui, tenho fotinhas dos meus conselheiros, né, já contei isso para vocês, quando eu tenho as minhas crises aqui, eu bato um papo com eles, então, muito feliz, professor Aziz Absaber, né, presente aí no vestibular da Unicamp, que bacana, né? Então, vamos continuar aí a leitura. No que se refere aos compartimentos de relevo na paisagem, é correto afirmar que o compartimento Alternativa A. O compartimento A é uma planície formada por processos exógenos que ocasionam a acumulação de materiais de fontes diversas. As planícies podem sofrer a influência de falhamentos das rochas que servem de substrato ao processo deposicional. Corretíssima, a letra A é a resposta. Por quê? Porque os agentes exógenos são os agentes externos. Os agentes externos são o vento, a temperatura, a chuva, né? A neve, em alguns casos, dependendo do clima do país, os rios, a vegetação, todos os que removem material das escarpas do fronte dos planaltos. E aí, essas escarpas de fronte, elas têm entre si um vale no qual são depositados aí os sedimentos resultantes aí da ação desses processos exógenos. Então, perfeita, a letra A é a resposta. Letra B, alternativa B, ela diz que o compartimento B é um planalto formado por rochas ígneas extrusivas e apresenta formas de relevo esculpidas pela atuação dos processos exógenos, a exemplo das chapadas, dos morros, das serras e das depressões. Tudo certinho, exceto o termo depressão. Depressão é outra unidade de relevo. Ela pode estar encaixada entre dois planaltos, entre duas montanhas, entre um planalto e uma montanha, mas é sempre uma área rebaixada. Portanto, depressão está mais para o compartimento A do que para o compartimento B. Logo, a alternativa B, descartada. C. Tabola A é uma planície formada por depósitos arenosos e argilosos de origem exclusivamente fluvial. A presença dos meandros abandonados indica que as formas de relevo desse compartimento não evoluem. Dois errinhos aí. Primeiro, não é exclusivamente fluvial, acabamos de descrever que a erosão das escarpas, né, do fronte do compartimento B, dos planaltos, é um dos componentes aí da formação do compartimento A, né, um dos processos, né, portanto não é exclusivamente fluvial. O rio participa porque ele leva, né, ele faz a drenagem desses sedimentos, mas não é exclusivo. E na segunda parte está dizendo que os meandros abandonados indicam não evolução. Muito pelo contrário, né? O que é um meandro? O meandro é a curva que o rio faz para contornar os próprios sedimentos que ele arrasta. Meandros são curvas típicas de rios tropicais de clima úmido. Eles arrastam grande quantidade de sedimentos, chega uma hora que eles mesmos não conseguem mais levar, então eles contornam esses sedimentos criando uma série de curvas, os meandros. Com o tempo, alguns meandros são abandonados, tamanha a sedimentação. Então é uma ideia de evolução, de movimento. Então letra C descartada também por esses dois motivos. D de dado, B é um planalto, o compartimento B é um planalto formado por rochas ígneas metamórficas ou sedimentares. Sua principal característica está na atividade ativa dos processos tectônicos responsáveis pelo surgimento das elevações e manutenção das formas. Aí que tá. O desenho ele não está até as placas. O desenho está apenas de superfície, então não é suficiente para avaliar se há movimento tectônico e um movimento tectônico que indique dobramento ou surgimento. Certo? Então, insuficiente o texto da letra D perante os dados fornecidos pelo enunciado. Letra D também eliminada. Resposta letra A, reafirmada. Muito feliz com essa questão do professor Aziz Absaber. Beijão, professor. Saudade sempre. Até a próxima resolução comentada aqui pelo cursinho da Poli, professora Angélica, Geografia Unicamp 2023.